L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui ne le mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'organe. E aí, galera? Caralho, que doideira. Estamos aí, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Por aqui tá tudo bem, agora está mais tranquilo. Como dizem os jovens, hoje eu fiz muitas entregas esses dias. Estava muito entregue aos dias também. E aí eu me retirei do mundo, fiz todas as entregas que eu precisava e acabei aqui na Albânia. E é verdade esse bilhete, sim, estou aqui na Albânia. Direto de Saranda, na Albânia. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, o seu podcast eventual de leitura do antiédipo. Cara, eu tô mais pra lá do que pra cá em muitos sentidos, assim, mas tô bem, assim. Tô legal de vivo, mas deu uma sobrecarga muito louca aí na vida. E acho que não tinha rolado esse momento ainda nesses 5, 6 anos de gravação do podcast. Não consegui acompanhar muito. Eu acho que não tinha rolado isso, assim. Hoje eu tava esquecendo de novo de gravar. Alguma coisa tá acontecendo, assim. Levei até pra análise. O que tá pegando. Mas tem uma insistência minha de terminar isso, mas tem um cansaço mesmo. Pra além de qualquer coisa mais subjetivo, mais inconsciente, tem objetivamente esse fuso horário me quebra e eu tenho esquecido. Mas aí não é, né? O esquecimento é um bom sinal, né? Pro obsessivo. Talvez esteja me curando, gente. Então talvez seja só isso. Talvez seja só um bom sinal. Mas estamos aí. Vamos gravar esse negócio. E bora. Eu vou tirar umas férias também daqui a umas semanas. Daqui a 3. Com esse, né? Mais 2 episódios. Esse mais 2 episódios eu vou tirar umas férias. É mais férias curtas de 2 semanas. Aí eu vou voltar pro Brasil e. Vamos ver. Eu acho que vai rolar. Eu quero muito terminar esse livro, cara. Não tem como. Então. É isso. Você está ouvindo Para Acabar com o Juízo e seu podcast eventual de leitura no antiédipo. E eu tenho me perdido e esquecido de gravar. Esse é o assunto mesmo. Mas, hoje que a gente lembrou de gravar, aqui na Albânia já são 11h36 da noite. Isso eu estou gravando porque eu tenho um trabalho para fazer 00:30. Tem essas doideiras. Eu tenho um grupo de estudos 00:30, que vai de 00:30 às 2 para mim, mas no Brasil é 7h30 às 9, né? Que faz muito mais sentido da noite. Então, gravando esse episódio 6h30 da tarde no Brasil, mas 11h30 aqui. Eu vou botar o despertador, os 20 minutinhos, mas a gente tá aqui, cara, na página 395. Cara, a gente já fez muito. Então vamos fechar esse negócio, né? O parágrafo se chama 4.3.3, a atitude ambígua da psicanálise em relação ao mito e à tragédia. E como sempre, cada vez mais, improvisando no freestyle, a gente vai daqui. Meu cérebro não tá concatenando, não. Eu queria fechar o gravador e botar o despertador, eu fechei o arquivo do PDF. Você vê como é que o meu cérebro tá funfando. Agora são 11h37, a gente vai gravar até 11h57, aquela hora redonda, assim, bacana. 20 minutinhos sem perder a amizade. Cara, bora lá. Para você achar onde a gente tá, na página 395, que a gente não só tá na 395, mas tá na meiuca da 395, você vai na metade inferior da página do texto. Você vai achar a marcação que diz a página original, né, que é 357, que está bem na meiuca, assim, né, 357 representava o original da edição francesa, e você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, e aí você vai, no final dessa 7ª linha aí que você contou, Freud, portanto, e aí Freud, portanto. Há tempo que eu não faço isso que a voz está até diferente.
Freud, portanto, foi o primeiro a destacar o desejo tal qual, assim como Ricardo destacou o trabalho tal qual. E, por conseguinte, a esfera da produção que transborda efetivamente a representação. A dimensão do trabalho que transborda, da produção, né, que transborda efetivamente a representação, que não é representada. Tanto Freud na subjetividade, né, no desejo, e nos afetos, quanto Ricardo na economia, né, no pensamento do trabalho. Interessante, né, porque eu não queria me gabar, mas finalmente eu li a Ética de Spinoza, finalmente. Pergunto se eu entendi alguma coisa, entendi nada. Livro difícil, eu fingi que li bastante. Eu fingi que li a Ética de Spinoza, recomendo a todo mundo. Porque o que eu consegui pegar, eu peguei legal. Eu fiquei, caramba, cara, esse cara é bom mesmo, hein? Não é à toa que a galera vai nele, mas é muito louco, assim. Foram umas 50 páginas sem entender nada de começo, assim. Que ele fala de Deus, né? Para depois alguma coisa começar a descer, assim. Eu voltei pro começo, depois que eu terminei, eu falei, não, até que faz algum sentido essa viagem aqui, né? Tem 5 partes a ética, a primeira fala de Deus, a terceira fala dos afetos, assim, mas pá, ele vai direto. Mas enfim, ele fala que tem 3 afetos fundamentais, né? A galera fala da alegria, da tristeza, mas ele fala do desejo também, né? Então o Spinoza já está falando ali do desejo, que eu tenho que revisar o que é o desejo para Spinoza, né? Mas tem algo bem vitalista, assim, né? Tem algo bem de continuidade, assim, na onda dele. Porra, eu esqueci. A alegria é fácil, né? A alegria é aquilo que aumenta a potência de agir, né? E a tristeza é aquilo que diminui a potência de agir, né? E o amor essa parte é sempre mais bonita, né? O amor é a atribuição de uma causa externa à alegria, né? E o ódio é uma atribuição externa a um objeto externo, exterior, a tristeza, né? Ele vai gastando geometricamente, mas ele já fala de desejo, né? Depois a gente revisa aí. Tudo para dizer isso, né? Que Freud, portanto, foi o primeiro a destacar o desejo tal qual. Interessante porque desde a modernidade, né? E antes também, né? No cristianismo estão falando muito de desejo, na filosofia também, né? Mas os Deleuze e Guattari, eles têm esse apreço pelo Freud, assim, né? Nessas máquinas conceituais de subjetivação, né? Que aí pode ser religião, pode ser filosofia, pode ser psicanálise em algum momento. Né? Enfim. E assim como o trabalho subjetivo abstrato, também o desejo subjetivo abstrato é inseparável de um movimento de desterritorialização, que descobre, porque não cabe na representação, né? Então está sempre se desterritorializando em relação a uma representação, que descobre o jogo das máquinas e dos agentes sobre todas as determinações particulares que ainda ligavam o desejo ou o trabalho a tal ou qual pessoa, a tal ou qual objeto no quadro da representação. Ou seja, desliga desses objetos globais, né? Sejam eles pessoas, objetos. Máquinas e produção desejante, aparelhos psíquicos e máquinas do desejo, máquinas desejantes e montagem de uma máquina analítica capaz de decodificá-las. O domínio das livres sínteses onde tudo é possível. As conexões parciais, as disjunções exclusivas, as conjunções nômades, os fluxos e as cadeias plurívocas, os cortes transdutivos. E as relações das máquinas desejantes como formações do inconsciente com as formações molares que elas constituem estatisticamente nas multidões organizadas, o aparelho de repressão e recalcamento que decorre disso. Todo o ensejo, né? Eles estão relacionando tudo que eles colocaram primeiro no segundo capítulo aqui, né? É esta a constituição do campo analítico, essa invenção freudiana, né, do desejo, essa sacada do desejo. Eles atribuem tudo isso a Freud de alguma forma, né? E este campo subrepresentativo continuará a sobreviver e funcionar, mesmo através de Édipo, mesmo através do mito da tragédia, que, no entanto, marcam a reconciliação da psicanálise com a representação. Então, apesar da psicanálise ter se reconciliado com a representação a partir do mito da tragédia, do Édipo, né, da estrutura e da família também, isso que é o fator desterritorializado da máquina analítica, ele segue, né, e a psicanálise é um movimento vivo também disso, né? O próprio movimento psicanalítico é um movimento de desterritorialização, né? A pessoa fala que tá em disputa, mas é que é difícil, não só aqui nos Balcãs, do nada alguém começa a gritar pela janela, assim, é coisa bem maneira, assim, lembra os anos 90 no Brasil, né? Ou qualquer dia no Rio de Janeiro, né? Qualquer dia no Rio de Janeiro. E eu estou na fase zoeira com o Rio de Janeiro, não estou muito para jogo com o Rio de Janeiro, engraçado, né?
Acho que tem dias e dias, assim, no Rio é puxado. Enfim, mas o movimento psicanalítico, né, tem essa coisa, mas que o movimento psicanalítico ele é disputado, ele tem divergência e tal. Mais que isso, né, o próprio campo analítico, o próprio objeto de estudo da psicanálise, ele é muito desterritorializado, né? A psicanálise é desterritorializada, então é difícil você enredar ela, por mais que você tente voltar para a representação, para o conservadorismo, para a coxinhez, ela escapa, né? Que bom. Não está dado esse movimento, né? Tem que ser criado, mas ele está acontecendo o tempo todo, assim. Mas permanece um conflito que... Eu continuo o texto. Permanece um conflito que atravessa a psicanálise, aquele entre a representação familiar mítica e trágica e a produção desejante e social. Como se fossem opostos, né? Se a gente tem que ficar numa coisa, numa representação familiar mítica e trágica, né? Quase essencialista e transcendental, ou se a gente pode passar para a relação imanente, né? Das condições exteriores aí do campo de produção desejante e social. É que o mito e a tragédia são sistemas de representações simbólicas que ainda referem o desejo a condições exteriores determinadas, assim como a códigos objetivos particulares, o corpo da terra, o corpo do despótico, e que contrariam assim a descoberta da essência abstrata ou subjetiva. Nesse sentido, foi possível observar que toda vez que Freud põe em primeiro plano a consideração relativa aos aparelhos psíquicos, nesse sentido, foi possível observar que todas as vezes que Freud põe em primeiro plano a consideração relativa aos aparelhos psíquicos, às máquinas desejantes sociais, aos mecanismos funcionais e institucionais, seu interesse pelo mito e pela tragédia tende a decrescer, ao mesmo tempo em que ele denuncia em Jung, depois em Otto Rank, a restauração de uma representação exterior da essência do desejo enquanto objetivo, alienada no mito ou na tragédia. Esse comentário eu achei difícil de entender. Foi possível observar que toda vez que Freud põe em primeiro plano a consideração relativa aos aparelhos psíquicos, às máquinas desejantes sociais, aos mecanismos funcionais institucionais, põe em primeiro plano relativo aos aparelhos psíquicos, às máquinas, sacraseado, né? Põe em primeiro plano a consideração relativa aos aparelhos psíquicos na frente das máquinas desejantes sociais, aos mecanismos funcionais institucionais, tem vírgula aos mecanismos funcionais institucionais, né? Seu interesse pelo mito e pela tragédia tende a decrescer, que parece que seria um bom sinal, assim, né? Porque eles estão falando, bom sinal, muitas aspas, né? Mesmo que ele denuncia, ao mesmo tempo que ele denuncia em Jung, depois em Otto Rank, a restauração de uma representação exterior da essência do desejo enquanto objetiva, alienada no mito ou na tragédia, que são dois autores que vão recorrer bastante a esse mito e a tragédia, né? O Jung e o Rank. Então dá a entender quase um Freud mais institucionalista, mas o que eles estão querendo dizer aqui, né? Aí tem uma nota de rodapé que talvez ajude. Didier Anziou distingue notadamente dois períodos, o de 1906 a 1920, que constitui a grande época dos trabalhos mitológicos na história da psicanálise. Depois, um período de relativo descrédito, à medida que Freud se volta para os problemas da segunda tópica e das relações entre desejos e as instituições, desinteressando-se cada vez mais de uma exploração sistemática dos mitos. Freud e mitologia, incidências em psicanálise. É um Freud de 20 para frente, né, que é o Freud do Psicologia de Massas, do eu e o isso, né, além do princípio do prazer, mas também de Moisés e monoteísmo, de mal-estar da civilização, de inibição, sintoma e angústia, né? Então ele é um Freud que vai cada vez mais para essa degladiação, né, entre o desejo e o social, assim. Mas não entendi o comentário do Deleuze e Guattari sobre esse momento, né? Mas se você entendeu, manda uma ligação aí. 397 é a página, e a gente está no novo parágrafo. Porque aqui não tem tempo para refletir, não. Aqui é leitura. Agora eu falei igual o Caíto Mania no Rogério Engar. Derretendo aqui, não tem grupo de estudo. Em que sentido a psicanálise rompe com a representação e em que sentido ela restaura? Vários trelelê, né? O capítulo 4, que é a introdução à esquizoanálise, é vários trelelê ainda sobre psicanálise. Vocês podiam ter feito isso, eu acho, minha opinião, tá, gente? No capítulo 2, deixa de ser ressentido, fala da esquizoanálise só, sabe? Tipo, essa tarefa negativa, negatividade.
Eu tenho meio preguiça de rir como psicanalista, assim, não consigo levar muito a sério essas doideiras. Eu preciso levar, né? Mas não consigo levar muito a sério essas doideiras da psicanálise, assim. Mas, enfim. Acho que era importante ali. Tanto que meus platôs eles deixam pra lá, né? Então, bastante. Como explicar essa ambivalência tão complexa da psicanálise? Talvez esse reconhecimento que até o Freud viu, né? Os objetos institucionais aí, nos objetos C, como diria Guattari. Devemos distinguir várias coisas. Em primeiro lugar, a representação simbólica apreende bem a essência do desejo, mas referindo a grandes objetividades, olha só, hein? Como elementos particulares que lhe fixam objetos, fins e fontes. É assim que o mito reporta o desejo ao elemento da terra como corpo pleno, e ao código territorial que distribui as interdições e prescrições. Então, por um lado, né, eles estão colocando o mito como o elemento territorial, né, e codificante da psicanálise. E é assim que a tragédia reporta o desejo, o corpo pleno do déspota e o código imperial correspondente. Então, na tragédia, você teria esse elemento significante, esse elemento de sobrecodificação, né, e de talvez de reterritorialização. De alguma forma de reterritorialização, né? Assim sendo, a compreensão das representações simbólicas pode consistir numa fenomenologia sistemática desses elementos e objetividades, à maneira dos velhos helenistas ou mesmo de Jung. Ou então pode consistir no estudo histórico que os reporta às suas condições sociais objetivas reais, à maneira dos helenistas recentes. Que é o trabalho que Foucault faz, né? Pegar esses movimentos helenistas da tragédia e pensar muito mais o que reporta as condições sociais, né? Do que tentando ver uma objetividade daquilo na natureza humana ou na essência humana, né? Então, não sei se é isso, né? Um invariante, mas estamos por aí. Deste último ponto de vista, que considera, né, as condições sociais que uma tragédia está descrevendo e está reportando, a representação implica uma certa decalcagem, exprime menos um elemento estável do que a passagem condicionada de um elemento a outro. A representação mítica não exprime o elemento da Terra, mas sobretudo as condições sobre as quais esse elemento se apega diante do elemento despótico. E a representação trágica não exprime o elemento despótico propriamente dito, mas as condições sobre as quais, por exemplo, na Grécia do século V, este elemento se apega em proveito da nova ordem da cidade. Ainda está mais ou menos com a leitura que estou fazendo, mas eu posso estar viajando, né? Nota de rodapé 20, sobre o mito como expressão de organização de poder despótico que recalca a terra, ver, acho que é Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Paris, né? 1967, né? Não. Fala aqui, né? Qual que é o ano? E sobre a tragédia como expressão de uma organização da cidade, que por sua vez recalca o déspota deposto, ver Vernant, Édipo sem complexo, Razão Presente, de agosto de 67. Foda, né? Parar para ler francês ainda nessa vida, né? Mas como Foucault me fez ler os gregos, como eu tô aqui perto dos Balcãs, né? Às vezes eu fico curioso de ler essas coisas. Esse livro é de 65, é do Jean-Pierre Vernant mesmo, As Origens do Pensamento Grego. Tenho curiosidade de ler essa história, às vezes, mas não muito, assim, não profundamente. Cara, eu odiava, acho que eu já falei isso aqui nesse podcast, eu odiava história antiga, assim. E filosofia antiga pra mim é uma tortura também, então as duas coisas. Quando eu era do ensino médio, assim, eu não conseguia estudar história antiga, eu perdia, não conseguia concentrar e ficava viajando o que era. Eu sou anti-obsessão do Império Romano, assim. Eu achava o Império Romano chatíssimo, assim. Revolução Francesa também é chatíssima. É interessante o conceito da Revolução Francesa, mas todas as vezes que eu parei para ver as datas da Revolução Francesa, né, a cronologia da Revolução Francesa, não entra no meu cérebro, né, não fica. Mesma coisa que história antiga, assim. Tem um pouquinho de Esparta, assim, mas a organização para mim é abstrata, é muito grande, é muito século ali naquela doideira aí. Pra cima, pra baixo, é grego, depois é romano, é latim, os caralho. Mas tem me aproximado, assim. E aí na filosofia é a mesma coisa. Na filosofia foi outra coisa. Eu acho que já tinha essa implicância com os antigos. E aí, quando eu comecei a me embrenhar na filosofia, foi tardiamente, né? 18, 19 anos, quando estava na faculdade de psicologia, eu comecei a estudar filosofia também, né?
Só que eu tô começando a admitir isso, né? É porque antes eu estudava o Nietzsche, né? Então, para mim, Nietzsche é quase um antifilósofo, assim, né? Porque ele vai descascando a história da filosofia, vai descascando os filósofos, tudo. E ele dá essa péssima sensação de que você não precisa ler os outros autores de filosofia, assim. É uma sensação meio... Por um lado, pode ser até interessante, assim, né? Essa recusa da história da filosofia, recusa da tradição filosófica ocidental, pode ser até interessante. Nietzsche decolonial? Interrogação. Mas, ao mesmo tempo, se perde, né? De você ler de maneira contextualizada, interessante, sim, né? Platão, ler o Xenofonte, ler os estoicos, os epicuristas, né, lá no Império Romano e também na Grécia helenista, e pegar também até os medievalistas e os modernos, né, voltar ali pro Spinoza, pro Descartes, que ele vai descendo pau em todo mundo, né? Kant, então, Kant, Schopenhauer, depois ser Nietzsche, não dá nem vontade de chegar perto, e é difícil, né, mas enfim, por que eu tava falando isso? Mas aí eu tenho curiosidade às vezes de ter um pouco mais essa base, e aí quando eu me debrucei de estudar o Foucault da ética, é foda, né? Que aí ele volta lá na cabeça mesmo, né? Sócrates e Platão mesmo, né? Platão via Sócrates. Sócrates via Platão, quero dizer, às vezes ele até menciona o Xenofonte. Ele vai nos estoicos, vai nos epicuristas, caralho. Depois ele vai lá também nos fundadores, que não sei nem se são filósofos, são teólogos e monges mesmo, né? Do cristianismo primitivo. Mas é a base muito francesa, né? Os caras têm muito essa coisa de berço da civilização ocidental, né? Fica ali fazendo genealogia daquele tempo todo. É uma coisa meio porre, mas confesso que agora, mais velho, chegando aos 36, eu tenho mais paciência para ler. E tenho lido, né? Platão e tal. Mas tudo isso para dizer também porque o Foucault tem uma leitura nesse sentido, né? Muito mais pela via procedimental do que acontece ali no contexto social da filosofia grega, do que necessariamente a discussão do conteúdo ali, né? Do que é a justiça, o que é o belo, o que é o amor, né? Aquelas gastação platônica, assim. Aí fica até mais interessante. Enfim. Para finalizar o episódio na página, ora, é evidente, eu não estou entendendo muito bem, também não tem muito fosfato para entender. Ora, é evidente que nenhum desses tratamentos do mito ou da tragédia convém à psicanálise. O método psicanalítico é totalmente diverso. Em vez de reportar a representação simbólica, a objetividades determinadas e a condições sociais objetivas, reporta-se a essência subjetiva, a essência subjetiva e universal do desejo como libido. Usa o mito para fazer uma universalização, né? Assim que eu entendi. Assim, a operação de descodificação não pode significar na psicanálise o que significa nas ciências do homem, a saber, descobrir o segredo de tal ou qual código, mas desfazer o código para atingir fluxos quantitativos e qualitativos de libido que atravessam o sonho, o fantasma, as formações patológicas, assim como o mito, a tragédia e as formações sociais. Então, sonho, fantasia, os sintomas, né? Assim como o mito, tragédia e as formações sociais. Mensagem essa hora? Pode crer. A interpretação psicanalítica não consiste em rivalizar com códigos, em juntar mais um código aos códigos conhecidos. Tocou aqui o despertador. Não tá vibrando? Não tá vibrando. Mas tocou aqui o despertador. Vou terminar aqui, né? Consiste em rivalizar com códigos e juntar mais um código aos códigos conhecidos, mas em descodificar de maneira absoluta, em destacar algo de incodificável em virtude de seu polimorfismo e de sua polivocidade. Nota de rodapé 21. Puta, que tá gigante nessa roda de rodapé. Bom, vamos lá. Portanto, não se dirá que a psicanálise acrescenta um código, dito psicológico, aos códigos sociais através dos quais historiadores e mitólogos explicam os mitos. Freud assinalava isso a propósito do sonho. Não se trata de uma decifração segundo um código. A esse respeito, ver os comentários de Jacques Derrida, A Escritura e a Diferença. Entre aspas, página 310, entre aspas, sem dúvida, a escrita do sonho trabalha com uma massa de elementos codificados no decurso de uma história individual ou coletiva. Mas nessas operações, no seu léxico, na sua sintaxe, há um resíduo puramente idiomático, que é irredutível e que deve suportar todo o peso da interpretação na comunicação entre os inconscientes. O sonhador inventa sua própria gramática. Muito bom. Também comunica, né? Então produz comum ali com alguém. E aí, finalizando,
Parece então que o interessante da psicanálise pelo mito, o interesse da psicanálise pelo mito ou pela tragédia é um interesse essencialmente crítico, uma vez que a especificidade do mito objetivamente compreendido derrete-se quando exposta ao sol subjetivo da libido. É certamente o mundo da representação que desmorona ou tende a desmoronar. Gente, eu acho que vocês pegaram um pouco pesado pra minha cabeça hoje, assim, particularmente. Não entendi muito, mas foi lido. Tô igual o meu Duolingo agora. No meu Duolingo faltam... Que eu também levei pra análise, assim, que eu não tô conseguindo terminar... Não tô mais jogando o Duolingo direito, assim, né? Tá uma crise das continuidades obsessivas, assim, que eu acho que é uma cura, na verdade. Mas meu Duolingo tá com 957 dias de ofensiva. E eu queria fazer 1000. Só que eu perdi toda a vontade de jogar, assim, o Duolingo. Todo tesão de jogar. E eu tô jogando só por compromisso, assim, uma vez por dia, assim, já. Só pra fazer 1000, sacou? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Mas, vamos fechar 1000. Mas aqui faz mais sentido. É porque fazer esse podcast eu ainda acho divertido. Mas talvez eu tenha ficado meio sozinho fazendo isso, assim. Então, se você quiser ler aqui junto, dar uma força, apoiar ele, mandando um comentário, mandando uma good vibe aí, mandando o seu PUD, a sua meditação, sua oração, manda pra nós aí pra esse programa continuar, porque eu acho que, a princípio, tinha o Twitter antes, né? Isso aqui circulava um pouco no Twitter e acabava acontecendo de divulgar, de a gente conhecer e tal. Eu parei, né, não publico mais lugar nenhum, né? Só é publicado no Spotify. Eu publico, né, mas eu não divulgo, né? E não tenho vontade de fazer isso no Instagram e tal. E acho que isso, sei lá, deu uma morrida no que eu senti também de circulação da parada, sacou? Eu acho que isso era importante pra mim, assim, enquanto isso circulava de gente também, sabe? De palavras, de troca. E aí acho que isso foi... esmilinguindo um pouco também. Mas, eu acho que também voltando pro Brasil, a coisa termina pela força, nem que seja pela força do ódio. Página 399, com muito amor e a força do ódio. E, na verdade, 398. Encerramos por aqui. Um beijo, se tudo der certo, a gente se vê na semana que vem. E na semana que vem, já estamos na página 400 já. Beijo, até a próxima.